Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão assistindo. Hoje estamos aqui com Racran Dias. Salve Racran. Alve, tudo bom, meu Certo? amigo? Tudo certo, irmãozão? Muito Tudo feliz aqui por você certo. estar participando do nosso quadro de entrevista com o campeão, quarta edição, tendo a honra de receber você. Meu amigão, eu queria que você começasse a nossa entrevista falando um pouquinho da sua história, por favor. Então, eu comecei na luta, né, no jiu-jitsu, uns 13 para 14 anos, no Morro dos Campeões, que hoje se chama Morro dos Campeões. Quem iniciou o projeto foi o meu professor Marlon Sandro, né? Começou na comunidade. E aí, de um tempo, né, eu fui competindo, completei ali 18. Por 19 anos eu já fui ajudar a galera lá no André Perdeneiras, que era lá no Sobrado, que a gente já falava, né? Que é lá em Botafogo. Então ali eu fui ajudar um pessoal que estava iniciando, na época nem falava MMA, né? Chamava Vale Tudo, né? Então podia chute na cabeça, tiro de meta, essas coisas assim. Tinha muito GP nessa época, né? Hoje está começando a ter de novo. E aí estavam precisando, né? Pessoa para poder ajudar uns atletas que iam lutar, né? Como o Júnior, Marcos Louro, também tinha o Shaolin e outros atletas, né? Então o Marlon foi, levou alguns dos atletas que ele tinha aqui na comunidade de Santa Amaro. Eu era ainda faixa azul, né? Os caras já campeão tudo mundial já, né? Quando eu cheguei lá, os caras campeão mundial. E foi assim que começou já a minha trajetória ali. Fiquei treinando durante um ano só ajudando, e pegando também muita informação, né? Tipo de grappling, de chão, jiu-jitsu, no gi, treinando boxe, muay thai. Treinava, na verdade, a gente chegava a treinar com o pessoal do Ruas Vale Tudo, que é o Pedro Riso, né? E acabou que eu fiquei um ano ali. Depois de um ano, em dezembro, que foi, eu lembro até, acho que foi novembro ou dezembro, eu fiz minha estreia, que foi num GP em São Paulo, né? Eu fiz duas lutas no mesmo dia. Passei por um treinamento intenso que eu, meu irmão, queria até desistir, né? Que era que esses treinos meio que quebrado que o Dedé fez. E ele falava que você chegaria sempre bem, né? Quando é um treino quebrado. O cara poderia ser faixa branca, que se ele entrasse, né, naquele treino ali, por mais que você fosse faixa preta, aquele faixa branca ia te dar uma dificuldade maior se você ficasse 5 minutos com ele direto. Então ele sempre ia quebrando os treinos entre 5 minutos, primeira semana, depois 3, 2 minutos, 1 minuto. Então você imagina, né? E aí, graças a Deus, eu comecei ali estreando com Vitória, assim que eu comecei a iniciar na minha parte de MMA. Eu queria aproveitar e te perguntar uma coisa, que é uma curiosidade que eu sempre tenho com os atletas, que é o que acabou te levando aí por essa profissão meio maluca, né? Que é o MMA, ou até o antigo Vale Tudo, que era ainda mais doideira do que já é hoje em dia. Queria que você falasse um pouquinho, porque, por exemplo, eu entrevistei recentemente um parceiro meu, o Wanderson Barcelos, que ele comentou um pouquinho comigo que na infância dele ele gostava muito de jogar bola e teve um momento da vida que ele teve que decidir entre jogar bola ou virar lutador. Queria saber se em dado momento É, também pensou em ser outra coisa, meu parceiro. Desde pequeno tu já falou, cara, já comecei no jiu-jitsu desde cedo, quero isso pra não, minha vida. não, não. Na verdade, a gente acha que sempre começa como futebol, né? Eu cheguei sim em alguns clubes ser federado, né? Ser federado mesmo. Só que acabou não acontecendo, né? Acabou não acontecendo. Só que eu não comecei no jiu-jitsu, comecei jogando no futebol. E aí depois eu deixei, eu ficava ali. Na verdade, o que me decidiu foi meu professor Marlon, né? Eu estava treinando jiu-jitsu e acabei me machucando no futebol. Engraçado, né? Achava que sempre o jiu-jitsu ou o esporte assim mais de contato, no jiu-jitsu ali a gente poderia se machucar mais. Mas não, acabei me machucando, tendo uma lesão ali no futebol e fiquei um tempo sem treinar jiu-jitsu. Aí ele me fez a tal pergunta: cara, você tem que decidir, cara.
ou você fica no futebol, ou você fica no jiu-jitsu, que aí você se dedica 100%, entendeu? Aí eu falei, é mesmo, aí eu gostei mais do jiu-jitsu e fiquei só na parte do jiu-jitsu. Aí comecei a competir jiu-jitsu, né? Levava muito a sério, me cobrava muito. Eu vou te falar que eu não era aquele cara talentoso, eu era esforçado. Porque muita gente, assim, quando eu vejo uma pessoa que às vezes tem uma dificuldade, eu falo, pô, eu era assim. E eu fui melhorando durante o tempo com o meu esforço, né? E eu tinha gente, meus amigos em si, tinha um cara que, meu irmão, ele pegava a posição no ar. Ele falava, pô, se eu passar um airlock, mas eu jogar essa perna aqui, o cara tirar o jogo no triângulo, um exemplo que eu tô te dando. E aí ele dali ele já via uma outra posição. Eu falei, caraca, brother, porra, moleque nasceu pra coisa. Mas engraçado, de todos os meus amigos, né? E ele era o mais talentoso, e outros que tinham, de todos ali da infância, o único que vingou fui eu. Assim, vingou não, que continuou no meio da luta, né? Outros foram saindo, foram trabalhando, enfim, não ficou 100% ali. E aí acabou que, meu irmão, o meu esforço, eu falei, meu irmão, se ele consegue fazer aquilo ali, eu vou conseguir também. E era assim, cada treino que meu irmão tomava um aperto, eu falava, não posso deixar mais pegar isso. Então, eu sempre fui um atleta esforçado. Eu não tinha um talento, mas eu era esforçado e determinado. E em dado momento você não cogitou nem sequer, assim, deixar o Vale Tudo, porque assim, o que eu vejo muito, eu não convivi essa época, mas assim, de tudo que eu vejo, principalmente dos Gracie de antigamente, assim, era, querendo ou não, era um esporte que era muito marginalizado, então assim, já popularmente já não era muito bem quisto na sociedade, querendo ou não, as pessoas por um bom período olhavam com outros olhos um lutador de Vale Tudo, e também era assim, era uma selvageria muito maior do que é hoje em dia. Hoje em dia a gente tem regras, apesar de muitas vezes não serem respeitados por certos árbitros, não vamos citar nomes aqui, mas querendo ou não, era algo que era muito mais brutal. Eu queria que você comentasse um pouquinho também desse lado, se em algum momento você chegou a pensar, caraca, cara, será que eu quero isso para minha carreira? Será que eu quero isso para minha vida? Querendo ou não, acaba gerando certas sequelas, querendo ou não, até alguns receios, tudo com relação à sua própria saúde. Queria que você falasse um pouquinho desse lado do esporte. Então, meu amigo, eu na verdade não pensei muito por esse lado. Eu pensei pelo lado um pouco financeiro, vamos dizer assim, né? Por mais que não pagasse muito, mas eu venho da comunidade, perdi meu pai, tinha 7 anos, minha mãe estava grávida do meu irmão. Comecei a trabalhar cedo como trocador de van, Kombi, essas coisas. Ganhava era R$ 7, R$ 15 para ficar de 8 da manhã às 11 da noite. E, na verdade, quando isso apareceu, a luta, né, eu nem pensei por esse lado. Tipo, pô, vou me machucar, vou isso. Pensei assim, caraca, eu só coloquei assim na mão de Deus. Falei, Deus, se for isso que tem para minha vida, eu vou ganhar esse GP. Se não for, eu vou parar e vou fazer outra coisa. Mas não pensei em nenhum momento, tipo, de dano, de chutar a cabeça, e valia chutar a cabeça já, né? Tanto que a minha estreia foi num GP de duas lutas no mesmo dia. Eu venci. A primeira eu finalizei, a segunda foi já 3 rounds com o cara do Muay Thai. Então, e aí na época, né, eu ganhei R$ 2.000. Então eu falei, caraca, meu irmão, ganhei dinheiro pra caraca. Naquela época valia muito, né? Eu falei, meu irmão, ganhei dinheiro pra caramba, eu ganhava R$ 15, pô. Trabalhei, depois fui trabalhar na loja de sapato, trabalhei vendendo refrigerante. Então, quando ganhei aqueles 2.000 e abri minha primeira conta num banco para eu guardar, que eu fui muito, não fui aquele cara que saí pegar e sair gastando, né? Até porque eu ajudava minha mãe dentro de casa. Então, eu falei, meu irmão, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu vou fazer. Entendeu? Eu já gostava do esporte, desde pequeno gostava de luta, assistia muito filme de luta, treinei com meu tio que me ensinava boxe, eu gostei sempre do esporte assim de combate, e eu falei, cara, é isso que eu vou fazer. Então foi assim que eu decidi, mas em nenhum momento eu fiquei com algum medo de dano, de chute, essas coisas não.
E assim, seu primeiro grande destaque no cenário nacional foi também no Chutou Brasil, né? Que hoje em dia você trabalhando na Nova União, você está mais chegado, né, ao Chutou Brasil, ainda mais com o Mestre Tigrinho, que agora é matchmaker do Chutou Brasil. E eu queria que você faça um pouquinho de como era essa época pré-UFC. No começo da luta, né, do Chutô Brasil. Então, a gente começou ali, né, no Chutô Brasil, a gente não... O Dedé, quando fez o Chutô, fez para poder a gente poder lutar, que já não tinha, na época tinha eventos, mas não tantos. E ele começou a fazer o Chutô Brasil, era num lugar pequeno, a gente não ganhava muito, né? E a gente, engraçado que na época, hoje em dia, eu vejo que muito atleta escolhe, né? Começa a, tipo, montar o teu Sherdog, né? Não quero aquele adversário, quero esse, meio que escolhe. Mas eu sempre penso também da forma muito do pessoal lá de trás, né? Eu acho que quando você começa a escolher muito adversário, né? Eu acho que você não vai estar preparado para uma dificuldade que vai vir maior lá na frente. Essa é a verdade. Que vocês, todo mundo almeja chegar no UFC, né? E quando eu cheguei no UFC, eu já tinha aqui, se eu não me engano, uns 15-0, 16-0. Né? Então, pouca gente já queria lutar comigo, essa era a verdade. Tanto que eu falei, Dedé, tenta pegar esse cara já tem nome, ou tu me coloca com alguém que tenha nome, que está em evidência, ganhando muitas lutas, só que muita gente já não estava querendo pelo número de vitória que eu tinha também. Mas eu nunca recusei luta, nunca recusei, e aí as portas foram se abrindo, mas eu consegui, antes de entrar para o UFC, consegui fazer outras lutas em eventos grandes, como Pancrase, consegui ir para a Coreia, eu lutei o M1, então isso me deu bagagem suficiente para a minha carreira, entendeu? E você acabou estreando no UFC, foi em 2012, no dia 13 de junho, contra o Yuri Alcântara. E eu queria que você me contasse um pouquinho como é que você recebeu esse convite na época, porque para muita gente esse foi, querendo ou não, uma das eras mais, como eu posso dizer, uma das eras mais maravilhosas de você poder acompanhar o MMA, até porque a gente tinha o José Aldo em alta, a gente tinha o Anderson Silva, Vitor Belfort, o Vandy, o Minotauro, toda essa galera, e o MMA estava muito em alta na época. Então eu queria que você contasse um pouquinho de como foi receber esse convite para participar do UFC. Na verdade, eu já estava para poder entrar, né, no UFC, mas nunca estava conseguindo ali. O Dedé queria muito, e aí aconteceu, foi o primeiro TUF, não sei se você vai lembrar, era o Vanderlei e o Vitor, eu acho, não sei, não era? Foi o primeiro TUF que teve. E eu fiz parte dele, assim, né, na seleção. Eu passei na seleção que eles fizeram em São Paulo, fui para São Paulo, passei na seleção ali, e aí ficamos em São Paulo três noites para fazer uma bateria de exame, mas tudo pago pelo UFC. Eles não pagavam só a passagem, né? Quem tivesse ia por conta própria e voltava por conta própria, mas os exames, hospedagem, tudo por conta dele. Quem passasse na seletiva, e eu passei. Só que aí quando eu voltei para casa, eu tive uma notícia que eu tinha lutado pelo Chotô Brasil. Eu fui campeão de duas categorias do Chotô, né? Que era 70, que era a minha categoria, e depois o Dedé queria que eu descesse para 66, e aí eu desci para 66, disputei o cinturão, ganhei. Depois que eu fiz a seletiva, eu fui no médico, fiquei muito retido e tomei diurético. E aí eu já fiz o TUF, né? E aí no exame caiu o diurético. Quando eu cheguei em casa, que eles dão a notícia por telefone, eles te ligam e falam, ó, você passou, você está dentro do TUF. Aí só me ligaram e falaram, Acra, você infelizmente não foi aprovado, você não passou. Aí dali mesmo, eu, cara, fiquei triste, chorei, né? Porque eu queria muito estar, já estava cansado de lutar no Brasil, e aí tinha o Bellator que me queria, tinha o WSC, que era do Aldo, né? É isso, que também estava me querendo, mas o Dedé insistiu que queria no UFC. E aí depois o Dedé falou, calma,
deixa que eu vou resolver. Aí foi que eu provei, que eu não tomei por conta própria, o médico me recomendou, enfim. E aí depois o Dedé veio com o contrato, né? Fizeram contrato para eu poder assinar e na verdade foi assim. Aí minha primeira luta imediata já foi com o Yuri, que eu achava um cara duríssimo, eu já vinha acompanhando ele, né? Eu tinha assistido ele e Massaranduba, que foi uma luta que teve, acho que no Jungle, que o Massaranduba estava indo bem, ele foi e pegou no armlock, eu sabia que ele dava uns botes bem. E quando falaram, ó, fechou a luta, mas a sua primeira luta é com o Yuri. Eu, caraca, meu irmão, já há pouco, eu tô acompanhando o cara ali no UFC, 66. Tô vendo ele batendo nos caras, né? Pegou uns caras duros e pegou e já tava pedindo meio que cinturão, vindo de 3 vitórias consecutivas, né? E aí eu falei, tá bom, vambora, Dedé, vambora. Aí, até porque eu nunca recusei, nunca escolhi luta. E aí foi isso. Essa primeira foi uma surpresa para mim, né? Pegar um cara que já viu numa sequência e estava já querendo lutar com o Aldo pelo título, né? E, e já me dá ele assim de cara, eu entrando no UFC. Aí eu falei, vambora. E ainda foi a luta principal do UFC, né? Minha estreia foi uma luta principal, então, meu irmão, acho que quando Deus faz as coisas, ele faz da melhor forma. E aí, graças a Deus, eu consegui vencer o Yuri. Foi uma luta duríssima, cara bastante duro, mão pesada, mas graças a Deus eu consegui vencer essa luta. Mas eu queria uma opinião sua com relação a coisa que você falou agora, querendo ou não, que gera, querendo ou não, um nervosismo. Você vai enfrentar um cara duríssimo logo na sua estreia, vai dar o seu cartão de visitas pro patrão Dana White, já com um cara duro. E isso me lembrou uma história do Vitor Belfort quando ele foi enfrentar o Vanderlei, que dizem as más línguas que ele tava num nervosismo danado, que ele não queria sair do vestiário, que ele tava com medo do Vanderlei, chegou e nocauteou o Vanderlei com 20 segundos de luta. Aí eu queria saber, cara, bate esse nervosismo toda vez antes de uma luta? Antes, poxa, independente assim do adversário, mas assim, em especial essa luta, bate esse nervosismo, não a ponto do tipo, ah, não vou sair do vestiário, mas pô, caraca, vai estar todo mundo me olhando, minha academia inteira, pô, todo mundo que acompanha o UFC vai assistir essa luta e vai ver eu estreando. Então, pode ser a primeira, pode ser a 20ª luta, pode ser, meu irmão, qualquer luta que você fazer sempre vai bater o nervosismo, sempre vai bater. Você pode estar com 40 lutas como já tem, mas sempre quando eu for entrar, bate aquele nervosismo e é sempre é, na hora que vai entrar, ele vai falar, é agora, que tu passa pela aquele corredor, não tem jeito, aquele bate o nervosismo mesmo e aquela adrenalina vai lá em cima. Mas a minha estreia no UFC com certeza bateu muito mais do que qualquer outra, assim, ainda mais da potência que foi. Foi uma luta que foi em São Paulo, um cara que estava vindo bem já num ranking ali, no 66, uma estreia no card principal. Então, eu fiquei bastante nervoso ali, mas depois que a luta foi desenrolando, eu fiquei mais calmo. Você acabou ficando no UFC até 2017, né? Acabou tendo a sua última luta contra o Jared Gordon, que é também um cara duríssimo. Assim, você enfrentou Sim. uma leva bem chatinha no UFC, querendo ou não, né, meu parceiro? Você pegou o André Fili, que lutou agora recentemente, até contra o Lock Dog, pegou o Jared Gordon, o Cub Swanson, o próprio Ricardo, né, que você acabou enfrentando, Ricardo Lamas, o Yuri, e eu queria que você falasse um pouquinho de como você diria que foi essa sua experiência desses anos. Você entrou em 2012, saiu em 2017, esses 5 anos dentro da organização. Como é que foi para você lá? Então, foi uma experiência incrível, né? Para você ver, eu não peguei nenhum cara ali lá embaixo, iniciando que ninguém não sabia. Na verdade, a minha segunda luta já ia ser, depois do Yuri, que eu ganhei, já ia ser o Chad Mendes, que tinha acabado de disputar o cinturão com o Aldo. Essa era a verdade, já estava certo ali. No final do último treino de sparring, eu acabei machucando minha clavícula, né? E aí o Dedé me tirou da luta. E aí depois eu peguei o Nick Lenz, né? Também peguei uns cara dura ali de West, acabei vindo de uma derrota, uma ou duas seguidas, me deram o Ricardo Lamas, né? Então eu peguei os caras bastante ranqueado
mas em nenhum momento eu saí de nenhuma luta por aquilo ali, né? Câmbio Soenso, um cara duríssimo também, então eu não fui ali lá embaixo, ou me testando, ou me aprovando, ou ganhando segurança para cada luta, né? Foi para mim foi diferente. Já me jogaram lá em cima, brigando com os caras já top que estavam já há um tempo no UFC, mas engraçado, por mesmo que eu fiz 8 lutas e das 8 eu tinha ganhado 3, mas mesmo assim eu estava no ranking do UFC de 66. Eu cheguei a ser o 10º do ranking, porque eu estava brigando com os caras top da categoria, né? E isso me deu muita experiência também depois que eu saí de lá, experiência na minha carreira, na minha luta. Então foi uma parte que eu passei ali no UFC bastante legal, assim. E depois dessa luta com o Jared Gordon, você acabou enfrentando o Maurício Machado pelo chutor, né? E acabou ganhando, e um ano depois você acabou indo para o evento do ACA, aí o qual você teve a sua última luta ano passado. E eu queria que você falasse agora dessa fase, né, na ACA, se você ainda pretende continuar nessa caminhada, se pretende continuar lutando, o que que você acha do evento? Queria que você desse uma opinião com relação a isso. Então, o evento ACA é um evento muito bom, cara. Te falar, é um evento muito bom. Eles fazem evento todo mês. Antigamente faziam 2 por mês, 2 eventos. Diminuíram isso para poder fazer uns eventos maiores, né? E, e quando eu fui pro ACA, né? Quando eu fui pro ACA, eu falei, caraca, na Rússia, né? Pô, na Rússia, meu irmão. Lá a gente sabe, né? Tudo bem, mas, meu irmão, ele falou, cara, tem evento lá bom, grande na Rússia. Eu falei, vambora. Aí, só que eu pensei também, assim que eu entrei, eu pensei diferente, né? No ACA, para você ver que eu acho que nossa mente leva para onde a gente já pensa e quer. Eu falei, eu vou entrar nesse evento e vou ser o campeão dele. E, pô, a gente sabe, né? A minha estreia foi com um cara de 70 quilos, um cara duríssimo, duríssimo, duríssimo. Na Rússia minha estreia foi até em São Petersburgo, né? E acabei ganhando na decisão, lá dividida. Tinha perdido o primeiro round, o cara me deu uma massa assim, o segundo, eu já consegui conectar um knockdown nele, o terceiro também já consegui fazer um bom round, né? E consegui chegar ao cinturão, como eu falei. No UFC, eu já não tinha esse pensamento de chegar no cinturão, porque o Aldo era da minha categoria, né? E eu falei, cara, eu só pensava assim na minha cabeça, eu quero ficar ranqueado. E se um dia eu chegar ali no cinturão, eu vou subir de categoria, né? Porque ele já é o campeão. E quando eu pensava que queria ser ranqueado, eu fui ranqueado no UFC. Eu fui o 10º, né? Do ranking. E tanto que eles já queriam me dar o Chad Mendes na minha segunda luta, tinha acabado de lutar com o Aldo. Eu falei, cara, ou eles querem que eu luto com o Aldo, que isso não vai acontecer nunca, né? E, e para me dar uns caras que já estão acabando de disputar o cinturão, estão lá em segundo do ranking do UFC, para me dar assim. E aí, só que quando eu entrei no ACL, eu já entrei diferente. Eu falei, meu irmão, eu vou ser o campeão. E consegui chegar lá até o campeão, né? Para mim, eu ganhei a luta, né? Acho que até o Carlão e eu esqueci o nome dele de outro site, acabaram falando isso para eu chegar que meu irmão acharam que ganhou, que eu tinha ganhado. Muita gente comentou, só que infelizmente deram a vitória pro russo, né? Tentaram me dar a revanche imediata, mas não me deram. Chegaram a falar no octógono, o presidente, mas acho que ele botou o cara para fugir de mim e não me deram essa revanche. E, cara, eu tô lá até hoje, a minha última luta, como você, né, perguntou. Na verdade, eu estava cansado mentalmente, que eu acabei treinando, né? Comecei a virar treinador, né? Não só de um, mas de muita gente da Nova União hoje em dia, de lutadores, e isso acabou me consumindo, né? Porque eu era só atleta
e acabei assumindo outro papel. Então, isso me consumiu muito, muito a minha mente, meu corpo, de você pensar eu estava fazendo, ajudando, e todo mundo estava ali sendo campeão nas lutas, né? Tanto no UFC como no Shotô e outros eventos nacionais ganhando. E quando chegou a minha vez, que eu viajei para a luta, eu estava exausto, né? A minha mente estava exausta, meu corpo. E eu ficava só para mim, não, eu vou me animar, eu vou, meu irmão, conseguir. Chegar lá vai ser diferente, não. Chegou no dia da luta, eu não queria estar ali, não queria entrar, só fui para cumprir o papel, mas minha mente realmente estava muito cansada, por isso que depois que acabou, eu, né, falei que queria dar um tempo mesmo, deixar reacender essa chama de lutador, de eu querer estar ali, de querer brigar, mais que você perca, mas você tem que querer brigar, né? Tá ali, perdeu, mas perdeu igual um guerreiro, né? E isso não aconteceu comigo. A minha mente, tipo, estava muito cansada, meu corpo, e eu só fiquei ali nos rounds, deixando acabar, e é assim que foi. Então você diria então que atualmente o Hakran, como lutador, vai dar esse tempo agora e vai focar nos atletas da Nova União, nessa nova fase, né? Querendo ou não, como treinador, algo que é muito comum, né, no mundo do esporte e que tem reflexos de grandes treinadores, até como, por exemplo, o Dedé, que foi lutador, chegou a disputar cinturão e hoje em dia é o treinador de uma das maiores academias do mundo. Então, queria que você também desse essa visão, né? Que é agora essa vivência diferente que você está tendo do dia a dia, desse lado mais de bastidores do MMA. Então, na verdade, eu nem vou dar esse tempo, eu já dei, que foi do ano passado até aqui. Eu descansei bastante a minha mente, ajudei muito na parte do pessoal da academia, como a Catherine, que fez a última luta no UFC, né? Estava treinando ela, ela venceu. O Henrique, né? Que eu fui com ele para Macau, venceu. O Matheus Camilo, que ele me chamou para poder ajudar ele no camp, né? Dele lá. E ele venceu, e venceu bem por nocaute. E agora eu tô ali na academia, tô continuando puxando os treinos, mas eu tô mais focado em mim. O ACA já fez alguma proposta, né? E, e eu tô repensando para poder mesmo a gente lutar agora, já ter o adversário, mas não posso falar. E tô animado, a chama que eu queria reacendeu. Então, eu tô com mais vontade, não importa, mas eu tô com mais vontade do que eu estava da última luta. Pô, que bom, que eu fico até feliz, né? Querendo ou não, você é um dos grandes ainda da velha guarda que tá até hoje, querendo ou não. É muito difícil, né, cara, de você ver. Hoje em dia acontece muito de lutadores que parece que performam, mas que, sabe, não é mais aquela mesma coisa, não tem mais aquele brilho no olhar. Entende? Isso é algo que é muito bacana, principalmente no depoimento seu, de chegar e falar: não, cara, eu dei esse tempo agora, mas eu tô afim. E se Deus quiser, vai voltar a coluna das vitórias e esperamos uma grande vitória. E quando ganhar, Amém, amém. se quiser voltar no canal, as portas estão abertas, hein, meu amigo, para a gente comemorar. Opa, com certeza, pode Meu deixar. amigão, queria aproveitar agora, como você comentou, né, do Canela que tá chegando. A Kathleen vai disputar agora o cinturão contra a Cris Borg. Queria que você falasse um pouquinho especificamente da Kathleen agora, um pouquinho dessa disputa que ela vai ter agora de cinturão contra a Cris Borg, que ela acaba saindo do UFC, mesmo de uma vitória, acaba saindo do UFC e ganha essa oportunidade de disputar um cinturão na PFL e contra uma das maiores lutadoras da história do MMA feminino. Então, a Cat fez uma ótima luta, né, no UFC, de uma garota muito dura, e ela ganhou bem. Eu acho que não valorizavam tanto ela como ela merecia no UFC, mas eu até falei para ela, eu acho que Deus faz as coisas certas. Ela entrou no PFL, vai lutar com uma lenda que é a Cris Borg, né? Então, vai disputar o cinturão de um grande evento, que o PFL é um grande evento também.
E ela está treinando, a gente está vendo já o vídeo da Chris Borges, está montando a estratégia. E tenho certeza que ela vai fazer uma grande luta, porque ela é uma grande guerreira, ela, meu irmão, ela tem garra para brigar, né? É bastante técnica, melhorou muito a parte de boxe dela, né? Que ela treina com o Aldo, então melhorou muito a parte de boxe dela, você vê na última luta como ela bateu na menina em pé. E eu creio, tenho certeza que ela vai trazer esse cinturão aí do PFL. Eu queria rapidinho também falando de outro atleta que acabou de sair aqui a notícia, acabei de ver aqui da luta do Cauê Fernandes, que parece que foi anunciado para o UFC 330 contra o Jalin Turner, né? Que ele vai fazer agora a sua segunda aparição no UFC. Eu queria que você falasse um pouquinho também, não sei se você provavelmente já estava ciente dessa luta, muito provavelmente, e eu queria que você fizesse uma análise rápida agora desse anúncio. Então, o Cole é um cara bastante versátil, eu acho, né? Ele tem um chute forte, é um cara também que bate forte. Eu sei que o cara é alto, que eu cheguei a ver ele lá fora, na América, né? Na Extreme. Mas o Cauê tá treinando com uns caras desse tamanho e tá treinando bem. Ele também, o Cauê tem um jiu-jitsu bom, né? Sabe derrubar. Eu acho ele bem mais completo, né? O outro adversário, não cheguei a ver luta, nada, mas creio que o Cauê vem com a vitória ainda de nocaute em cima desse adversário. Que bom, meu amigo. Eu queria então, para a gente concluir, a gente tem um quadro no qual a gente faz uma pergunta ao nosso convidado sobre o próximo evento do UFC. E semana que vem já vamos ter o retorno de Conor McGregor ao octógono, que vai enfrentar Max Holloway. Eu queria que você fizesse uma análise rápida dessa luta e desse a sua opinião sobre o resultado. O McGregor está um tempo parado, né? É uma categoria 7-7, Max Holloway luta de 66 ou 70. Tem ali também a diferença um pouco de peso, né? Com certeza o McGregor já vinha muito mais pesado, por isso que fechou 7-7. Mas eu acho que o Max Holloway tem um boxe, trabalha mais volume. E o que eu vejo ali do McGregor, que pode acontecer, que ele é muito certeiro, né? Ele é um cara certeiro. Só que ele está um tempo parado, então isso conta. E o Max Holloway ele está vindo numa sequência de luta com os adversários, com os atletas em bastante, como posso falar, de disputa de cinturão, né? Ele está vindo bastante com a sequência grande de lutas, vamos assim dizer assim. E eu creio mais na vitória do Max Holloway, né? Pela sequência de luta que ele tem com os adversários bastante duros, né? E ele é um cara striker, ele também aguenta, é um cara que sustenta, né? Bem ali na trocação. Então eu acredito mais na vitória do Max Holloway. Ele joga bastante volume, se movimenta bem, né? E o McGregor é um cara mais ali de canhoto, certeiro, fica esperando. E eu acho que o Max Holloway, mesmo assim, ele consegue levar essa vitória nessa luta aí. Certo, meu amigo, eu tenho uma opinião bem similar à sua, sendo bem honesto. Eu acredito que o Max vai passar o carro em cima do Conor, até por assim, o Conor já não era muito famoso pelo seu cardio e ainda mais vindo de 5 anos sem lutar, acredito que é um casamento muito bom para o Max Holloway. Mas, Bem, meu amigo, queria que você concluísse essa entrevista mandando um recado para os seus fãs também, falando agora da sua nova, querendo ou não, sua nova trajetória como treinador e agora sua volta ao ACA, ao evento da Rússia, e que você falasse um pouquinho com eles sobre as suas expectativas e mandasse um abraço para o nosso público. também a expectativa como treinador durante essa. Já estamos na metade do ano, fazer a galera da Nova União trazer cada vez mais vitória, né? O pessoal internacional, com certeza, espontar cada vez mais, e eu passando o meu trabalho. Fiquei um tempo fora, então cada vez mais quando eu treino com o pessoal, eu consigo, isso traz mais bagagem, como treinador e como lutador. E como lutador, eu
vou estar de volta, com certeza. Minha cabeça está bem melhor, estou mais focado, estou feliz, eu acho que isso que importa. Então, espere boas notícias que daqui a pouco já tem adversário, um adversário certo, que eu já estava querendo também, que a gente vai acertar nossas contas. Então, fique ligado aí, galera, beleza? E eu conto com a torcida de vocês, hein, sempre. Muito obrigado, Racram, por essa entrevista. Foi sensacional. Galera, deixa o like, compartilha, manda já pro grupo de WhatsApp e os Os